Então olhe agora no fundo do seu coração e muito honestamente reconheça que o que faz a gente começar a jornada é um desejo de que o fenômeno seja bacana e que só haja fenômeno bacana. É o que a gente chama até de uma sociedade de felicidade. No Facebook todo mundo quer mostrar que é feliz. E se eu não sou feliz, há um monte de pílulazinha que desde a década de 70, 80 foi desenvolvida as pílulazinhas de felicidade. Se desse certo, cara, já tem uns 40 anos aí. Mas a coisa não funciona muito bem. E aí o chamado para o despertar é que você retire. Ao reconhecer esse viciamento, você retire o teu coração dos fenômenos e volte ele para o infinito que não muda nunca. E é muito bonitinho de se dizer, é lindo. E aí você vai dar de cara com o teu maior apego. E você vai dar de cara com o teu maior apego não de forma discursiva, mas de forma vivencial. E se você estiver realmente nesse mergulho empenhado, com fogo nesse mergulho, tem uma hora que você vai dar de cara aí dentro, dizendo assim, mas eu gosto tanto de ser eu. Com todas as alegrias e tristezas, eu tenho um puta apego por esse eu. E esse é um portal maravilhoso de se chegar. E é um confessionário, né, que é fundamental de passar por ele. Enquanto isso, me lembrei histórias em quadrinho. Enquanto isso, em Gotham City, há todo esse voltar-se para a pura presença, consciência. Não é linear aqui, é uma dinâmica holística, quântica, aonde esse reconhecer do apego ao eu pessoal, reconhecer e aí escute e contemple, que me lembra de Rumi, né? Aquilo onde está teu coração é o que o mundo é. Ou o que você pensa é o que o mundo é. E isso não está se falando de uma projeção mental. Eu penso que eu estou dirigindo um carro vermelho, então o mundo vai ser um carro vermelho. Não é disso, isso é uma distorção do ensinamento puro, que está na raiz de dizer, enquanto você se pensa uma pessoa que é um fenômeno e uma coisa separada, você vai ver fenômenos e coisas separadas e vai viver o quê? Fenômenos e coisas separadas. E aí é isso aí, altos e baixos, mutações. Nessas mutações eu vou querer segurar algumas coisas, vou querer cristalizar esse momento que está legal, esse estado de sensação tão bom, fiz uma meditação, uau, fiquei 5 dias assim, quero isso para sempre. A maioria de nós já passamos por isso, né? Já tivemos momentos de êxtase e daí a pouquinho vem o outro lado de presente. Vem alguma coisa que você fala, ainda falta. Nossa, vou ter que continuar meditando muito. Não, chega. Por vidas, vamos brincar assim aqui, entre a gente. A gente ficou fazendo práticas para permanecer num determinado estado. E os estados são mutáveis. E aí, se realmente essas práticas tiveram um acompanhamento de um bom apontar, essas práticas, ainda que com um momento de vivência de lucidez, de expansão, veio junto à compreensão de que essa clareza e essa expansão é a real natureza por trás das mudanças. E eu não quero agora acabar com as mudanças. E esse insight que eu tive, talvez numa experiência mística, eu sei que ele reverbera nos campos energéticos e sensórios, mas que os campos energéticos e sensórios são mutáveis, se contraem e se expandem, se sentem energeticamente transcendentes e depois energeticamente contraídos,
na presença consciência que eu sou. E aí a minha atenção vai se voltando para isso que é permanente. Você tem que se apaixonar pelo ser. Tem que ser um caso de amor, tem que ter um encantamento pelo ser, presença, consciência, amar e a Deus sobre todas as coisas. E hoje nem é domingo para a gente fazer a missa. Mas essa é a missa do eterno domingo. Olha que bonito. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que o cara estava falando? Meu coração repousa 24 horas por dia na presença consciência. E aí eu vejo quando ele se confunde, voltando-se para os fenômenos, voltando para o velho desejo egóico do funcionamento mental, de querer só o lado bom dos fenômenos. Eu vejo um incômodo, eu vejo em forma de briga, de raivosidade, de tristeza, e sempre um discurso junto com isso, com a sensação, com o sentimento. Verifica que discurso que vem junto. Sempre quando vem esse pousar a atenção mais nos fenômenos, mais na mente que conhece fenômenos, essa função de conhecer, que é a essência de tudo, quando ela está mais pousada nos fenômenos do que no conhecer da presença consciência, tem um incômodo que anuncia isso. Esse anúncio é um presente. Não é para eliminar o que eu estou sentindo, não é para eliminar a angústia que vem, mas é para agradecer a angústia e voltar e reconhecer que isso também é presença consciência. E aí toda a forma da minha espiritualidade, da minha busca e da minha realização muda. Eu já não quero manipular os fenômenos do que eu estou sentindo, mas eu faço de tudo que eu estou sentindo um chamado para voltar para o reconhecimento da presença consciência. Agora. Essa é a grande função da mente. Essa é a grande função do eterno experienciar, do rio do experienciar, que é o que a gente chama minha vida, minhas coisas, meu caminho. Ele está aí anunciando o ser, ele está aí te chamando para o reconhecimento, não só das coisas relativas e imutáveis, mas do imutável sempre presente. E agora, sacou? Sabe disso? Agora a jornada é tua, cara. A jornada é tua em cada instante perceber onde é que está a minha atenção. Submergir o fenômeno no oceano infinito. E aí os fenômenos continuam aí, com as suas tendências e seus gostos, porém abençoados, transpassados pela eternidade o tempo todo. E aí toda briga com os fenômenos ganha a qualidade dos sem desejos, da plenitude, da totalidade infinita. E aí todos os fenômenos são compreendidos de outro lugar. Todos os fenômenos são compreendidos como a face do momento da eternidade sempre presente. É outra coisa, vira outra qualidade. Então, num primeiro momento, esse primeiro momento ele é muito grande, viu? Não acha que despertou, acabou esse primeiro momento. Num primeiro momento é estar realmente vendo, olhando o que te vem, olhando quando vem uma
um incômodo, uma sensação de mal-estar, e aí você vai ver que tem vontade de ser diferente. Nossa, cadê o despertar? Que vontade de estar desperto, olha a confusão que está agora. É assim que é o mecanismo, você vai ter que olhar para isso. Que você ainda está olhando para o fenômeno e dizendo, esse fenômeno está fora do despertar, está fora do ser, presença, consciência, ele está errado. Olha como a gente julga, olha como no meio, mesmo nos meios mais profundos do caminho místico, realizador, eles continuam nos dizendo, tem atitudes certas e atitudes erradas. Se você está desse jeito, está errado. Olha como isso impregna, de tal forma que quando vem uma sensação, um sentimento, eu falo que isso não é o despertar, e que não é, puxa, perdi. Aí quando eu tenho uma sacada, uau! Aí depois vem o ego e eu me confundo de novo. Pera um pouquinho aí. Esse momento é precioso. Será que isso é verdade? E eu tenho que te dizer sim e não. Na hora que vem algo que te anuncia que você perdeu, para um pouquinho e olha onde estão seus apegos aí. Que desejos que tem aí. Que confusões que tem aí. E no próprio ato de olhar, você já vai para um outro lugar. É espontâneo e é simples. Não é transcendental, uau. Não, ele é bem simples, bem cotidiano, bem espontâneo. Fala um pouquinho vocês, vamos conversar um pouquinho. O que quer que seja que esteja aí no seu caminhar, na sua jornada. Fala. Tem uma questão ontem que acabou que hoje também veio à tona de novo, que é essa questão que você comentou do paradoxo, né, da mente se apropriando do discurso e essa observação e esse entendimento de que a cada momento isso vai acontecendo e ela tem experiência própria, isso vai gerando uma ansiedade de que, poxa, exatamente o que você acabou de descrever, de tá, entendi, mas será que é isso mesmo? Está faltando alguma coisa? E aí começam as historinhas, né, sempre em cima, né, de toda a bagagem que a gente traz. Aí começam essas historinhas e eu lembro que o comentário seria sobre essa paradoxalidade e tal. E eu lembro de ter percebido algo que foi assim, bem... um exemplo interessante dessa perda assim, de orientação, vou falar assim, que foi a gente ouve muito de não olhar para fora, olhar para dentro. Sim. Aí em algum momento a gente vê essa explicação, não, você não é isso, você é isso. E aí os gestos, vou falar da minha aqui pelo menos, eles acabam criando a gente entende como uma contradição de para olhar para fora, somos tudo está fora, mas tem que olhar para dentro. E aí a gente acaba fazendo uma relação com o ego, com a identificação do self. E assim, é uma coisa que... Eu tive um professor que ele tratou disso muito bem. Onde é o dentro? Quando fala olhar para dentro, nesse sentido da não dualidade, onde é o dentro? Onde é o dentro? Se eu olho para os pensamentos, eu ainda estou olhando para objetos passando, então eu também estou olhando para fora.
Se eu olho para sensações, sentimentos e formas de compreensões mentais, do tipo, saquei, é isso, é aquilo, eu também estou olhando para fora, que são movimentos, que são fenômenos. Tudo isso é fora. Onde é o dentro? Qualquer lugar para que eu olhe daqui para fora ou daqui para esses movimentos que eu chamo de psicoemocionais energéticos, tudo isso é fora. Tudo isso são objetos vistos. E aí esse belo professor, ele diz uma frase que eu gosto muito: olhar para dentro é olhar para lugar nenhum. Se você ainda está olhando para alguma coisa e para algum lugar, você está olhando para fora. O dentro é lugar nenhum. Então, o que tem aí é um conceito meio distorcido do que é dentro. Por isso que se diz, eu estou olhando para dentro. Não para dentro nas coisas, mas para dentro. E aí me lembra um ensinamento bem clássico que é, no centro de toda essa mandala das existências, tudo é fora. Desde a sua primeira sensação, é fora. Respirou, é fora, é fora. Eu é fora, tudo isso é fora. Olhar para o centro da mandala é o que é chamado de Atman. No centro dessa mandala há essa mesma vaziez, a mesma espacialidade vazia, onde tudo acontece. Olha essa imagem da espacialidade vazia sem bordas. Se diz tudo é. Olha, esse é o gesto da espacialidade vazia, onde tudo vem e vai. E quando eu vou a partir desse centro que está olhando isso tudo, esse centro dessa mandala que está olhando isso tudo, eu vou atrás desse centro, desse olhar para dentro, onde tudo que eu estou vendo está fora, onde inclusive esse que está vendo é um objeto que também está fora, eu caio na mesma espacialidade vazia. E no ensinamento muito clássico se diz que Atman, esse centro vazio, é Brahman. Quando eu reconheço que Atman é Brahman, é um centro que está em lugar nenhum. É um centro que é essa mesma espacialidade, onde toda superficialidade inclui meus pensamentos, meus sentimentos e minha íntima sensação de eu, de desejos, de querer, inclusive de ser um eu que tem que realizar, tem que ser colocado nesse pacote também. E ele vai querer entender. Mas cadê então? Cadê? Eu preciso pegar alguma coisa, né? E esse é o limiar da mente que está acostumada a ser usada atrás de fenômenos, inclusive nas experiências místicas e energéticas mais profundas e nos ensinamentos mais profundos da espiritualidade. É essa mente que está aí o tempo todo, em camadas cada vez mais sutis. Mas é a mesma mente que está atrás de alguma coisa, que tem uma meta, que quer chegar em algum lugar, que quer ter algum tipo de experiência, que quer ter a experiência final onde eu estabilizei. Isso tudo é essa mesma mente que está sendo percebida. E aí se diz que essa compreensão, na verdade, é uma outra função. Que aí Ramana dizia, desça para o coração, mas não para o coração dos sentimentos. Desça para esse centro vazio, é isso que eles chamam de coração. Aí aqui a gente, por não ouvir com cuidado as palavras e perguntar, mas que dentro é esse? Que coração é esse? A gente interpreta segundo o nosso filtro. O dentro eu vou olhar para os meus sentimentos, para aquilo que é a minha essência mais íntima, ainda é a minha essência, ainda tem uma pessoalidade. O coração é o que eu estou sentindo, é o que eu estou pulsando. Não, o coração é essa vaziez percebedora que tudo percebe. Desce para o coração, para o puro ser percebedor. Está aí, agora, não é para depois.
olha agora, esse centro de onde tudo é visto, ok? Ele não localiza aí dentro. Esse aí dentro também está sendo visto. Ele também já é um primeiro desenrolar do centro da mandala. Olha, e aí me fala de outra forma, porque aí para mim já deu, isso é o ensinamento final. Vamos embora para casa, estou brincando, né? A gente vai precisar falar de outras formas essa mesma verdade, mas eu digo que isso é uma pérola de ensinamento, é um diamante precioso. O dentro é lugar nenhum, Atma é Brahman, tudo é visto, inclusive esse ouvir desse ensinamento, esse desejo de despertar e essa sacada do despertar. Essa sacada que está acontecendo agora, de um despertar também é um fenômeno na infinitude. E quem está vivendo isso não tem um eu, por isso que se diz é Brahman. É a pura presença, consciência que está vivendo isso. E se você acha que é você que está vivendo isso, vamos conversar. Traz isso aqui. Traz esse eu quero. Eu estou sacando, uau, aqui está desabrochando. Você pode até dizer de uma localidade. Aqui está desabrochando uma clareza, mas ela não é sua. Tem só clareza. E o que a gente está fazendo aqui é desviciar a mente. Desça para o coração. Por isso que se diz é amor, tem que ter amor. Ou há amor aí. Esses imperativos, eles começam assim, tem que ir, faça isso, mas depois eles têm que se perder. Não é tem que ir, faça isso, olha, tá aí. Tá aí. E que tipo de pensamento que está te passando, que está falando que não está, que está faltando alguma coisa? E aí é a tua, vamos dizer assim, a tua função, o teu trabalho, parar um pouquinho e olhar esses pensamentos que surgem e como você acredita neles. E oferecê-los ao reconhecimento. Isso que está aqui confuso é a expressão do agora. Você queria que tivesse diferente agora? Porque a maioria das pessoas que não está aqui é porque queria que estivesse sendo diferente. Porque está acostumada a outros tipos de trabalho, que a gente vai dançar, vai soltar o corpo, vai fazer um trabalho energético, ampliar os campos de sensações energéticas e uau! Ou seja, é tudo adito, isso é vício, eu falo por mim. A gente era viciado em estados alterados de consciência, a gente se sentia bem e liberava determinadas questões nesses estados expandidos de consciência. Uau, que bom! E aí sabe quando vai acabar, Dorinha? Nunca. Ah, e quando eu acabar de liberar tudo? Nunca. Não tem esse fim no mundo dos fenômenos. O mundo dos fenômenos acontecendo é eterno. Ele é eternamente dual. E se você vai liberar uma coisa, você está na dualidade. Você está em coisas que têm que ser liberadas e essas não, né? E essas são legais. Depois de liberar, o tempo é dualidade. Eu estou agora e depois que eu liberei, eu estou de outro jeito. Isso também é dualidade. Sabe quando vai acabar as liberações? Nunca. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. E o que vai sobrar depois que eu liberar? Nada, vai sobrar mais coisa para ser liberada, e mais outra, e mais, vai se tornando mais sutil, e aquela coisa densa. Eu conto uma historinha, antes estava denso, agora está mais sutil, mas falta agora liberar isso daqui, e liberei em mim, agora eu tenho que liberar no mundo, e o planeta Terra está legal, agora eu tenho que liberar no cosmos, né, que será dos pleiadianos e dos arturianos e etc. Aí depois que eu morrer eu vou entender. Né? A dualidade do tempo, do depois.
Olha como é que a gente funciona em cima disso. O tempo depois não existe depois. Né? Não? Porque ficar na vaziez desse coração que eu tenho estado e procurado, e às vezes acho que achei e vira uma confusão, eu entendo que a onda que me leva para esse oceano de amor é o que eu quero. É o que eu busco. E o que você imagina que é essa onda que te leva para o oceano do amor? É porque toda hora eu estou lá e toda hora eu também não estou. Por cada pessoa que entra e que sai, que eu me comunico, que eu me expresso, ou que eu leio, que eu me aprofundo, aí eu vejo assim, eu posso ter tudo, estar em tudo, e assim mesmo eu tenho compreensão que eu não sou nada. Aí eu não tenho sofrimento, eu tenho paz. Nesse estado, eu encontro minha paz. E quando que a paz não está? Em algum outro relacionamento, de relacionar-se com alguma coisa. O que esse outro relacionar-se traz que obscurece essa paz sempre presente? Talvez sejam alguns sentimentos que eu não aprofundei, como liberar de alguma raiva que eu nem tenho consciência que tenho. E se, em vez de ser esse o programa, de que falta ainda me liberar determinada coisa, é isso que a gente está falando, esse programa é eterno, vai ter sempre um determinado aspecto, uma determinada relação, que eu vou precisar estar liberando. A gente estava conversando disso ontem. Eu tenho um estado de amor nesse momento, e depois me vem um outro estado de confusão. O que eu interpreto? Eu ainda preciso liberar alguma coisa. É isso que eu aprendi. E é isso que as técnicas me vieram ensinando. E se for diferente? E se for muito mais do jeito que Cristo dizia, vinde todos a mim, aqui cabe tudo? Em vez de libera isso, sai fora isso, tira a raiva, tira a incompreensão. Não, vinde todos a mim. Olha como isso que é oferecido hoje como técnicas é oposto ao ensinamento de um dos grandes mestres que caminharam sobre o planeta. De todos eles. Mas a forma que Cristo disse é muito explícita para a gente. Talvez eu não tenha entendido essa expressão da consciência crística que diz: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. E ele está falando, vinde vocês, prostitutas, ladrões, bandidos. Eu estou falando até de uma outra fala. Todos cabem aqui debaixo. Está falando dos nossos bandidos aqui dentro, das nossas raivas, dos nossos assassinos, porque eu tenho vontade de matar o outro de vez em quando. Muitas vezes. Quando você vê um discurso altamente preconceituoso, me dá vontade de matar, ou seja, eu estou sendo preconceituosa do mesmo jeito. Aquele cara preconceituoso que está a fim de matar determinado tipo de manifestação, eu tenho vontade de matar. Você vê que é esse mesmo plano de manifestação, e quando eu quero liberar determinadas coisas dentro de mim, eu estou querendo matar aquela coisa também. Eu estou no mesmo plano de vibração ainda. Quem sabe é um pouquinho diferente. Quem sabe isso também é a face da pura presença. E aí essa onda de amor que aparece, Dorinha, quando as minhas questões que me agitam, os meus desejos se serenizam, nesses espaços onde eu não tenho muitos desejos,
Por isso que são espaços mais tranquilos e neutros, não são aquelas relações mais íntimas, que elas são cheias de desejos. Não é porque tem raiva e tem mágoa, não. É porque tem desejo de ser diferente. E se agora eu acolho com muita humildade, que nos jogos das relações mais íntimas eu projeto um monte de desejos. Eu projeto um monte de ideias de como eu queria que fosse. E que como infantilmente eu brigo com a existência porque as coisas não estão aí do jeito que eu quero. Vamos devagarzinho aí. Vamos humildemente confessando aí no fundo do seu coração, humildemente, devagarzinho. Como que eu não tenho que liberar a raiva. Eu tenho que ver que a raiva é fruto de uma identidade colocada no eu pessoal. E que a saída não é sair eliminando tudo. Isso não vai acabar. Se você quiser continuar por aí, daqui a umas 10 mil vidas você vai encontrar de novo satsang te dizendo não é por aí. Pode continuar tentando, mas vai até o fim. É isso que o Osho dizia. Tem fogo, por isso vai, mas vai até o fim e vai rápido, para você cansar rápido e vir para o lugar certo definitivamente. Ele falava isso com tudo. Falava isso com a sexualidade, que é esse desejo de ter alguém do cacete perto. Vai, experimenta. Vai. Esse tá meio esquisito, busca aquele outro que você acha que é legal. Esse outro que é legal pra caramba, começou a ficar esquisito, larga, vai pro outro. Né? Ele dizia isso assim, acende a vela dos dois lados, queima tudo de uma vez, você vai ver que é tudo igual. Que não é por aí a saída, que você não vai encontrar esse que é bacaninha. O problema está em outro lugar. O problema está nas suas projeções e desejos. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vou dar uns pulos aqui, bem quântico mesmo. Agora, se estiver estranho, me para, faz voltar mesmo para as questões, né? É que no aqui e no agora, quando eu reconheço, quando eu afundo, eu falo afunda na maionese, afunda na gelatina, eu tenho alguma expressão assim que até esqueci qual que é. Né? É porque eu, quando eu era pequena, eu comia umas gelatinas que tinham 3 camadas, era um creme em cima, uma gelatina embaixo, outro creme. É um doce comum, acho que, não sei se em Minas seja delícia. Aí você vai afundando em cada uma das camadas, é essa imagem que vem de metáfora, até o fundo do fundo do fundo. E aí eu vejo que está tudo ok em qualquer circunstância. E não pode entregar isso para a mente. Eu tenho que entregar isso para esse centro, para esse coração, que entende que a relação é perfeita, mesmo toda esquisita e errada. E eu estou falando de relacionamento a 2 aqui. Mas eu posso estar falando de qualquer relacionamento. Eu com um amigo e eu com esse momento inteiro. Onde eu com esse momento inteiro, começa eu com o momento inteiro, e eu vou aprofundando, afundando, e se torna a totalidade. Se tem eu esse momento inteiro, tem sempre ainda uma dualidade de desejos. E se eu vou afundando e fica só o momento inteiro, a gente vê que está tudo certo, você vê que está tudo certo. Deu para ir? É porque quando eu falo isso aqui está claro, por isso eu fico perguntando, será que aí está claro? Então aquela onda de amor experimentada, eu experimentei hoje de manhã. E se agora eu não estou experimentando ela, essa é a face do mistério se apresentando desse jeito, com sensações de raiva, com sensações de incômodo. E aí vem uma memória que diz assim, eu tenho que eliminar isso para sentir a onda de amor. Não, aquela onda de amor era um fenômeno. Um fenômeno, a onda de amor e felicidade e paz que a gente conhece é a paz, felicidade e amor em contraposição à confusão, raiva, agitação. Isso não é Ananda, isso não é realização. Se você teve essa onda de amor, isso não é a realização. Isso é uma ondinha.
uma onda energética, e nos caminhos espirituais associou-se essa onda de amor, esse estado estático de um êxtase com a realização. Mentira, eu estou aqui para gritar, mentira, mentira, mentira. E por isso que o pessoal sai correndo atrás de uma nova onda. Porque onda é bom pra caramba. Eu tive um monte de ondas e continuo tendo e acho uma delícia. Adoro, adoro. Prefiro ir para uma roda de tambor do que, sei lá, né? Vamos para um rock and roll. Se bem que dançar rock and roll atualmente também tem o mesmo tipo de onda. Aliás, vai ficando um outro tipo de onda, que não é essa, em contraposição, porque não tem contraposições. Me veio assim, perguntando esse hábito da mente de querer fugir do momento, de projetar para o futuro, e eu vejo ainda, né, acontece, estou no quarto e aparentemente nada interessante acontecendo, e aí a mente automaticamente vai para a imaginação para pensar na próxima coisa mais interessante. E aí eu lembro, assim, quando eu lembro de permitir isso, sabe? Esse momento aparentemente banal, ordinário, mas quando eu esquecer de rotular o que esse momento é, e aí se abre esse espaço, né? E me veio assim, estabelecer se acostumar com esse espaço nos momentos ordinários, né? Não só apenas no satsang, mas também no satsang do dia a dia. Porque a mente vai falar, sim, aqui a gente está reunido, aqui a gente está colocando atenção junto, mas quando eu volto e no meu dia a dia lavando louça, fazendo coisa ordinária, tudo parece tão desinteressante, né, em alguns momentos. Eu acho se permitir de descansar no momento, assim como ele se manifesta, e desfrutar disso, dessa onda que é além da dualidade, que é uma onda muito sutil, né? Não uma coisa assim, uau, intensa. Às vezes pode ser, mas raro, né? Então, mas existe essa paz, essa tranquilidade, essa simplicidade, que é o fundo, né? Eu acho que se acostumar com isso mais do que essas intensidades e piques e vales e tudo. Sim, perfeito. O que o Mirro está chamando a atenção é que a gente associou, né, o caminho espiritual e de realização com experiências de sensações energéticas intensas, ou perdia porque está intensamente confuso, e descobrir porque está intensamente expandido e transcendido, e sensações, né, plenas. Para além disso, e quando você estava falando, me lembrei, a maioria das nossas experiências vivenciais, elas são neutras, que dá uma experiência meio de tédio, bobeira, né? E aí, por uma sensação de tédio, por uma memória, eu vou atrás de novo, nossa, mas eu quero aquela coisa, uau! Quando vem um tédio, eu falo, estou precisando trabalhar alguma coisa ainda. Isso é um aditismo, isso é um vício. Acho que a galera, vocês viram aquele documentário Quem Somos Nós, que foi muito badalado aí na década de 90, início de 2000. Você viu, Dorinho, Quem Somos Nós? Vocês viram? Você viu Quem Somos Nós? É uma história, e essa história é só um argumento para uma conversa com neurocientistas, espiritualistas, físicos quânticos. É bacaninha de ver. Tem bobagens, né, confusões ainda entre os espiritualistas principalmente, mas entre os neurocientistas e os físicos quânticos tem uma sacada muito legal. E eles mostram como que existe um vício bioquímico de determinado tipo de sensação. Você lembra Você viu, Jaya? Aí você lembra da festa do casamento dos judeus?
né, que ela estava lá, ela é uma fotógrafa e estava participando, aí mostra como uma senhorinha vai lá e vai implicar com o marido. Ela precisa implicar com o marido, os neuropeptídeos saem e dão a descarga, quando ela implica com o marido responde, os dois ficam bem e voltam a dançar juntinhos. Não é tão diferente com a gente. E aí tem o sedutor e a sedutora, né? A piriguete, o carinha sedutor lá. Enquanto um não seduz o outro, aí tem a descarga de neuropeptídeos, e pronto, e eles se acalmam. Ela está andando de um lado para o outro, enquanto não tem um joguinho de sedução, ela está ansiosa, roendo unha. O que você está na rua, nas festas, atrás de quê? E aí reconheça esse vício bioquímico de experiências de alteração de consciência. E nos momentos simples e comuns, esse vício vai te instigar. Cadê a cheiradinha? Né? A heroína do momento. Não pode, eu preciso de um pouco mais. Você tem que olhar muito humildemente o teu vício. Tá me vendo assim que quando você estava dizendo, à medida que a gente vai afundando, vai tendo essa percepção de que tá tudo ok, tá tudo bem. O momento que você falou isso, deu um frio aqui assim. Porque aqui é intenso, aqui acontece. Aqui é assim. Sim. E a sensação é como tem um apego mesmo a esse querer mudar, sabe? A esse apego ao movimento, à mudança, a querer provocar alguma mudança. Então, esse lugar de plena aceitação de que está tudo realmente ok, né? Pensando, analisando todas as situações que a gente vê no mundo, tudo que a gente vê, é tipo, é muito visceral, assim, sabe? É como se realmente a minha identidade estivesse muito arraigada a esse senso de que alguma coisa está errada, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que ser diferente, como se fosse um combustível para o senso de eu continuar esse vício que você está dizendo, assim, Sim. sabe? Sim. É um pouco essa percepção que vem aqui, assim. Ok. E aí quando eu falo de ir afundando nas camadas, é perceber que tem camadas. E que tem, na forma de Jaya, uma camada de movimento muito intenso, né? Uma camada de energia intensa de movimento, e que tem um discurso por trás disso, atrás de mudanças, de indignações e mudanças, né? E desejos de mudanças. Essa é uma forma de expressão. Você reconhece isso como uma forma de expressão? E que ela não está nem certa nem errada, é uma forma, sem julgamento, é uma forma de expressão. E quando se diz que está tudo ok, essa forma de expressão tem que ser colocada como um elemento desse está tudo ok. O está tudo ok é de uma outra camada. Numa outra camada, sim, está tudo ok, inclusive está tudo ok a Jaya ser desse jeito, de buscar a expressão, e aqui vinha esse tipo de energia. Está tudo ok isso ser assim aqui. São camadas diferentes, que a gente tem que ter o discernimento dessas camadas diferentes. A Jaya não precisa ser diferente. É isso que Cristo dizia, vinde todos a mim, desse jeitinho que eu sou, tá ok? Desse jeitinho que isso se expressa, esse eu sou é a expressão da forma no mundo. Essa força de expressão no mundo tá ok ser desse jeito. E quando aí é um paradoxo mesmo, eu chamo de paradoxo, que é uma camada dentro da outra. Essa camada de ser desse jeito e querer mudança não é minha identidade final. Ela é uma forma de expressão no mundo, é o que eu falo, mangueira da manga, jabuticabeira da jabuticaba, Jaya é desse jeito, Mirro é daquele, Vite é desse. Mangueira dando manga, jabuticabeira dando jabuticaba, pé de couve dando couve. Tá bacana assim? Deu um suco aí. Ué, beleza. Dá pra fazer.
jabuticaba aqui em Mangali. Quando eu reconheço as diversas expressões da mesma presença consciência, eu já não fico querendo consertar. Eu reconheço que é assim. O problema é quando a minha identidade para aí, Jaya, e aí a Jaya vai ficar se questionando: eu estou certa? Eu estou errada? Esse é o melhor caminho? Porque a identidade parou aí. Agora, e isso é o aprofundar, isso é atravessar as camadas, ao reconhecimento disso que o Miho disse, dessa camada de espacialidade presente em todos os momentos, esse outro, entre aspas, elemento, é uma forma de dizer, me perdoem, não é nada disso, mas eu vou dizer assim, desse outro ponto, desse outro elemento de presença consciência que dá vida a tudo. Inclusive quando a Jaya está aí, indignada com alguma coisa, e faço, não faço, e é assim que acontece, vem um frio na barriga. Quando se fala que está tudo ok, eu não estou falando para esse nível das manifestações. Esse nível das manifestações é um jogo de questões e que se faz e que se ajusta, se reajusta, mas se eu paro nele, eu estou numa eterna guerra de consertar o buraco da rua, de melhorar o meu vizinho, de melhorar a guerra do outro lado do mundo. Tem sempre uma contraposição, tem sempre algo a ser feito. E isso faz parte do afazer do mundo. Se eu paro minha identidade aí, onde a maioria das pessoas param, você vira um guerreiro, você vira um guerreiro contra eventos. Agora, se a minha identidade atravessa esse movimento que está aí, e que é muito bem-vindo, e que é muito ético, altruísta, em direção à totalidade, enfim, da tua compreensão desse jogo, inclusive do teu empenho, é diferente em melhorar o mundo. O teu empenho aí vai ser diferente. Vai vir através de uma outra luz que reconhece a totalidade, a dualidade, o conflito e o confronto, que reconhece que as confusões, as guerras e os conflitos estão vindo de uma inconsciência, inclusive da inconsciência de quem se é. E então a minha função, se você quer ser um guerreiro, e a gente nesses caminhos, o guerreiro da luz, e tananã, se você quer ser um guerreiro nesse sentido, seja você consciência total nesse momento. Me lembro do Bhagavad Gita, o Arjuna. Fala um pouquinho mais alto. Isso me lembra uma passagem do Bhagavad Gita, quando Krishna fala para Arjuna, se lance para o centro da batalha, mas mantenha seu coração ao lótus dos pés do Senhor. Ah, que lindo. Porra. Que belo. É isso aí. As várias camadas. Me veio essa frase assim: a maior resistência é a não resistência. Ou seja, parar de brigar com que a realidade que tem maior valor transformativo, e não é uma transformação que, como a nossa agenda, eu vou transformar isso porque eu não gosto disso, isso deve mudar dessa forma, mas é uma transformação que se dá de forma espontânea. Entendi. Pelo amor. Entendi. Tem uma resistência egóica e outra resistência, assim, nem sei se é a palavra resistência, mas me veio assim. O maior Porque é tão diferente do que esse jogo de dualidade que acontece o tempo todo, que parece meio uma resistência. Né? Despertar é um ato de resistência a toda essa ignorância e ao mesmo tempo incluindo isso, porque está dentro da gente.
se você é um verdadeiro revolucionário, né? A tua verdadeira revolução, teu verdadeiro ato revolucionário, é o que você chamou de resistência, né? Teu verdadeiro ato revolucionário é estar com o coração o tempo todo aos pés da flor de lótus, na flor de lótus. Não tem maior revolução do que essa. Isso me lembra Osho, que foram as primeiras leituras que passaram por aqui. Falando que eu estou aqui para criar uma verdadeira revolução. Não essa revolução de contraposições, onde uma determinada ideia vai se contrapor a outra determinada ideia, e a minha ideia de mundo vai agora tentar conquistar o mundo em contraposição a outra ideia de mundo, que é um mundo de determinado jeito. Mas o próprio ato do amor, que é a essência desse momento e de qualquer momento, ela vai trazer a atitude correta para cada instância, para cada momento. Não entregue isso para sua mente não sabe qual é a atitude correta. Ela muitas vezes é inspirada. No fundo, as nossas ideias, vamos dizer assim, né? Porque que é mente? Uma série de pensamentos. As nossas ideias são muito condicionadas entre o certo e o errado. O que é ser boa mãe, o que é ser boa avó, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, o que eu devo fazer para conseguir um bom emprego, o que eu não devo fazer. Aí vem um monte de informações, desde o social mais careta do mundo, né? Até os mais esotéricos e místicos. Não, você não está meditando o suficiente. Você agora é co-criador da sua realidade. Tudo ideias sobre ideias sobre ideias. E tantas ideias que encobrem essa espontaneidade. Isso são chamados de véus, os véus de Maia. Todas as ideias encobrem esse reconhecimento dessa fonte presente, de onde emana a sabedoria. E aí eu vejo que lá no fundo, exatamente por sermos essa presença, consciência, a gente sabe o que é o melhor. A gente sabe nessa espontaneidade a atitude certa. Mas não que a mente está discursando, mas vem de uma outra qualidade, de um outro lugar, e não dá para descrever. Não dá para descrever. Você tem que viver. Por isso que se diz que a jornada é sua. E é isso que o Mirko estava chamando a atenção. E não é só naqueles grandes momentos, é a cada instante. Onde está a tua atenção? O que está sendo a força segundo a qual o que está te regendo agora está sendo prioritário? Você está aí se sentindo mais uma coisa e uma pessoa? E se você está se sentindo uma coisa e uma pessoa, verifica, investiga. Eu me sentindo muito uma pessoa, também está sendo percebido. É uma sensação acontecendo na totalidade. Não é para eu eliminar a sensação de ser uma pessoa, mas é para revelar essa outra espacialidade presente, mesmo no ato de eu me sentir muito uma pessoa.